Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Hoje, nosso convidado é o candidato à Prefeitura de Nova Lima pelo Cidadania, João Marcelo Diegues. Candidato, bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Super. Bom dia Rodrigo, bom dia Thalita, bom dia a todos que nos escutam. Para mim é uma alegria enorme poder bater esse papo com vocês e falar sobre a política da nossa cidade, participar do Café com Política. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade, candidato. O senhor é atualmente vice-prefeito de Nova Lima. Saiu o candidato agora, mas não tem o apoio do atual prefeito, que apoia a candidatura de Wesley de Jesus. Pergunto para o senhor o seguinte: o que aconteceu e como é que é a sua relação hoje com o Vitor Penido e por que ele não apoia a sua candidatura? Bom, durante esses 3 anos e meio, praticamente até chegar no processo eleitoral, eu tive a oportunidade de participar ativamente do governo, de dar minha opinião e ser ouvido, dar minha opinião em outros momentos não, de contribuir para a administração, de poder aprender. E o Vitor iniciou um processo sucessório que envolvia 6 pré-candidatos a prefeito em Nova Lima. E havia um compromisso de que aquele que tivesse melhor desempenho nas pesquisas, aquele que fosse o mais preparado para dar continuidade ao trabalho, fosse ser o candidato do grupo. Esse estudo foi avaliado aí cerca de 1 ano. Quando chegou ao final dele, esse estudo apontou que a melhor candidatura para o governo seria a minha. E o Vitor me procurou naquele momento para dizer que o fato de eu não ser do partido dele e também o fato de ter pessoas que caminham com ele há 15, 20 anos, ele não poderia me escolher como candidato. Eu respeitei a decisão dele, mas tomei a decisão de seguir uma candidatura independente, uma candidatura que seja construída ao lado das pessoas da cidade. E desde então, meu relacionamento com o Vitor se manteve o mesmo, de muito respeito, e seguimos em frente. Candidato, as pesquisas feitas pelo Datatempo em Nova Lima mostram uma disputa bem embolada entre o senhor Carlinhos Rodrigues e o Wesley de Jesus. O que fazer nessa reta final? Estamos aí a pouquíssimos dias da eleição para conseguir chegar à prefeitura. Olha, eu acredito que existe um sentimento muito grande na cidade por uma renovação política, uma renovação de pessoas, mas mais do que de pessoas também de práticas e de princípios. E nessa reta final, eu acho que o que tem que ser feito é conversar mesmo com as pessoas, no olho, visitar os bairros, apresentar as nossas propostas e conquistar voto a voto. Vai ser dessa forma que nós vamos encarar esse processo eleitoral de frente, vai ser dessa forma, conquistando voto, que nós vamos superar práticas da velha política, como fake news, como compra de voto e qualquer outra coisa desse tipo. Nós defendemos esse caminho e vai ser assim, como nós sempre fizemos, que nós vamos percorrer nessa reta final, praticamente faltando aí 19, 18 dias para a eleição. O senhor propõe no seu plano de governo uma revisão do plano diretor da cidade de Nova Lima, que foi implementado no ano de 2007, não passou pela revisão que deveria ter passado, salvo engano, no ano de 2017. E aí eu pergunto, por onde passa, candidato, essa revisão e o que um novo plano, ou uma revisão desse plano, na verdade, passaria a permitir que não é permitido hoje, ou o contrário, deixaria de permitir algo que é permitido hoje na sua avaliação? Olha, um governante que não olha para o plano diretor é um governante que não olha para o futuro da cidade. Nosso plano diretor realmente está defasado, né? Deveria ter sido revisado até 2017 e essa é uma das prioridades do nosso governo. Nós acreditamos que assim nós vamos poder contribuir para encarar importantes desafios na nossa cidade, como a questão da diversificação e do desenvolvimento econômico, a questão da mobilidade urbana, a questão habitacional do nosso município. E nós temos convicção de que Nova Lima é uma cidade extensa territorialmente, com riquezas naturais que devem ser preservadas, mas com possibilidades de se desenvolver de uma forma ordenada, de uma forma planejada. Isso significa necessariamente estabelecer, por exemplo, no nosso novo plano de governo, regiões onde possamos atrair empresas de alto valor agregado, empresas que vão gerar renda, que vão gerar
emprego, que vão gerar arrecadação para o município e que vão ter um baixo impacto ambiental. Nós acreditamos também que através dessa revisão nós vamos poder determinar as zonas de interesse social para encarar de frente o déficit habitacional do município e as dificuldades, os desafios habitacionais que hoje nós temos aqui em Nova Lima. Também no seu plano de governo, o senhor propõe a atração de novas empresas para Nova Lima, inclusive muitas de tecnologia. Qual incentivo o senhor pretende dar? Reduzir impostos numa cidade que hoje cobra 5% do ISS, é possível? Olha, é possível tornar o mais atrativo que a legislação permitir para que essas empresas se instalem aqui. Isso é uma das formas da gente criar um ambiente atrativo para que essas empresas venham para Nova Lima. Mas isso por si só não é o suficiente. O poder público tem que atuar de outras formas também. O poder público tem que construir uma infraestrutura necessária para esse ambiente. Por exemplo, a região do Vila da Serra, que é reconhecidamente como um polo de inovação e tecnologia. Nós precisamos passar por um processo de urbanização da avenida, nós precisamos passar por um processo do place branding, que é dar uma identidade para aquele lugar de inovação, e mais ainda, precisamos investir e qualificar a nossa mão de obra. Hoje, no Vila da Serra, são pouquíssimas pessoas de Nova Lima que estão ocupando espaço, que estão trabalhando nas startups, nas empresas de tecnologia. É por isso que nós vamos criar a primeira escola pública de programação e robótica do Brasil, para que as crianças, que os jovens de Nova Lima, seja de Santa Rita, de Honório Bicalho, do Jardim Canadá, do Centro, do Rosário, tenham a oportunidade de se formarem como programadores. Programador hoje é o emprego do futuro. Eu estive conversando com o presidente do Sindicato da Indústria e Tecnologia do Estado de Minas Gerais, o Fábio Veras, sobre esse tema, sobre como a programação passa a fazer parte da nossa vida, e ele disse que hoje nós não temos um programador desempregado no Brasil. Nós temos dentro de Nova Lima o ambiente ideal para esse profissional e nós não capacitamos, não formamos. Então, é por isso que nós vamos investir em qualificar nossa mão de obra e preparar nossos jovens para esse emprego do futuro, para esse mercado do futuro, para a globalização. O senhor citou a região, por exemplo, do Vila da Serra, que é uma área limítrofe com Belo Horizonte. E nós temos, dentro de Nova Lima, muitas cidades. Nós temos a Nova Lima do Vila da Serra, a Nova Lima do Jardim Canadá, a Nova Lima dos condomínios luxuosos, a Nova Lima do Centro Histórico, a Nova Lima de Honório Bicalho e Santa Rita. São muitas Nova Limas dentro de uma mesma cidade. O que o poder público tem que fazer e o que o prefeito tem que fazer, candidato? E qual a sua proposta para tentar tornar essa cidade mais homogênea, que é uma cidade de muito contraste, parece que é uma cidade que não conversa. Candidato, na área da mobilidade, o senhor quer restaurar linhas férreas da cidade para transporte do dia a dia e também transporte turístico. Até a década de 90, a cidade era atendida pelo chamado trem do subúrbio. Como fazer isso, já que a discussão da retomada do subúrbio é feita há anos na Assembleia, também no governo de Minas, e os planos não saem do papel? Qual é a diferença da sua proposta? Isso exige um trabalho muito intenso de articulação política. Essa proposta ela contempla o nosso programa de Nova Lima 2040, ou seja, é um projeto de longo prazo, por sabermos das dificuldades que temos para encarar isso. Mas a gente acha que regiões como Honório Bicalho, por exemplo, por onde passa a linha férrea, é um local com uma vocação natural para o turismo e que pode ter nas linhas férreas a contribuição para isso, melhorias na mobilidade urbana e potencial turístico para se desenvolver economicamente aquela região. Isso exige vontade política, isso exige orçamento público, isso exige visão de longo prazo. E vai ser dessa forma que nós vamos trabalhar para transformar isso em realidade. Ainda na área da mobilidade, candidato, seu plano de governo, o senhor até citou agora há pouco, prevê a construção de algumas estradas. O senhor citou a estrada que ligaria a região de Honório Bicalho até o Jardim Canadá. Tem também o asfaltamento da estrada que dá acesso ao município de Sabará. O senhor também está prometendo a construção de uma avenida na região mais central da cidade. Também um novo acesso ao distrito de São Sebastião das Águas Claras. As obras a gente sabe que são necessárias, mas o momento é de penúria financeira. Como garantir, como fazer e com que dinheiro fazer obras assim tão caras até para o poder público?
Bom, o nosso governo, Rodrigo, é um governo que tem como grande mérito o reequilíbrio econômico e administrativo da prefeitura. É um governo que retomou a capacidade de investir. Esse ano nós vamos bater o recorde de arrecadação histórico do nosso município e um governo também que melhor controlou seu custeio. Mas é um governo que vai virar o ano com algo próximo de 300 a 400 milhões em caixa. E para mim não é orgulho nenhum para um gestor público terminar com esse recurso em caixa. A prefeitura não é um banco para o dinheiro ficar rendendo, a prefeitura não é uma empresa para no final do ano apresentar lucros. E o nosso modelo de gestão é um modelo de gestão mais eficiente. A gente acredita que, apesar de melhorar a arrecadação, de melhorar o controle do custeio, nós precisamos melhorar a nossa capacidade de investir. E com recurso em caixa, como hoje nós temos, a Prefeitura de Nova Lima vive uma realidade diferente de muitas outras em nosso estado e em nosso país. Nós temos condições de investir em importantes obras que vão mudar o futuro da nossa cidade, como são essas obras de mobilidade aqui citadas. Candidato, o senhor quer elaborar um plano municipal de combate ao uso e abuso de álcool e outras drogas. O crack chegando com muita força em alguns bairros de Nova Lima, como Honório Bicalho, Banqueta dos Matozinhos e Santa Rita, por exemplo. O que esse plano precisa fazer para contornar essa situação, já que o plano do senhor não detalha essas ações? Bom, primeiro que nós defendemos a criação da Secretaria do Direitos da Cidadania, uma secretaria que vai empoderar o trabalho de diversas políticas públicas, de minorias e, por exemplo, de combate à questão das drogas. Nós acreditamos de encarar a questão das drogas a oportunidade, seja a oportunidade de qualificação, oportunidade de cultura, oportunidade de lazer, de esporte. Vai ser assim que nós vamos tirar a nossa juventude e as nossas crianças das drogas. E quando eu falo em oportunidade, numa coligação que carrega o nome de Nova Lima de todas e todos, nós estamos falando em diversificar e regionalizar. Eu vou citar um exemplo da cultura. O nosso governo reabriu a escola de música na cidade, uma escola de música que indiscutivelmente é um importante equipamento de formação artística e de oportunidade para os novalimenses. Mas reabrir a escola de música no centro da cidade não significa necessariamente oferecer oportunidade para todas e todos, porque muitas vezes a família do Jardim Canadá não tem como trazer a criança e o jovem para ter essa oportunidade de cultura no centro da cidade. Em Honório Bicalho e Santa Rita, da mesma forma. Por isso que quando a gente fala em oportunidade para todas e todos, nós estamos falando em diversificar e regionalizar, ou seja, fazer com que essas crianças e esses jovens tenham acesso às mesmas oportunidades que aqueles que estão, por exemplo, no centro com a escola de música. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas. Um ping-pong com a gente aqui, tá combinado, candidato? Combinado. Para começar, o maior desafio enquanto candidato? O maior desafio enquanto candidato? Encarar e superar a velha política. O maior desafio da cidade de Nova Lima? Empregabilidade e habitação. Nova Lima pós-pandemia? Retomada econômica responsável. A mineração na cidade? Importante em sua história, importante no futuro, importante desde que de forma responsável. Vitor Penido em uma palavra. Prefeito. Governador Romeu Zema e presidente Jair Bolsonaro, qual a sua avaliação deles? Nota 7. Conversamos aqui no Café com Política com João Marcelo Diegues, ele é candidato à Prefeitura de Nova Lima pelo Cidadania, nessa série que estamos fazendo aqui, ouvindo os candidatos à Prefeitura da cidade. Candidato, muito obrigado pela entrevista, prazer falar com o senhor. Para mim, eu que agradeço a oportunidade, um bom trabalho a todos, uma ótima quarta-feira, que Deus abençoe a todos nós e que os novalimenses possam escolher aquilo que melhor represente o futuro que a gente quer para a nossa cidade. Muito obrigado. Ótimo dia para o senhor também.